Se você desenha muito bem o rosto dos seus personagens, mas só consegue desenhar ele em um ângulo em específico, como por exemplo o ângulo da frente ou a visão de 3/4, eu te diria que você tem um problema sério na sua noção tridimensional. Você decorou o formato do rosto em 2D, as proporções e as formas, mas quando se fala de rotacionar a cabeça, não se trata mais de 2D, e sim de 3D, até mesmo nos animes. E é aí que sua noção tridimensional entra em cena, manipulando os objetos e as formas num espaço de 3 dimensões e não mais de 2. E eu posso falar sem nenhum medo que essa é uma habilidade básica para qualquer desenhista. Portanto, no vídeo de hoje eu vou aprofundar no método de Loomis, que além de ser uma excelente abordagem de esboço para a construção da cabeça em qualquer ângulo, também é um ótimo exercício para você treinar sua noção tridimensional. Então, se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo com bastante atenção até o final, porque eu acredito fortemente que ele pode ajudar você a destravar e se livrar desse vício de só desenhar a cabeça em um ângulo em específico. E antes da gente começar o vídeo, já deixa o like aí. Se você ainda não faz parte da comunidade, se inscreve e ativa o sininho para receber tutoriais de desenho toda semana, beleza? Bem, vocês vão ver que o método de Loomis ele é extremamente simples. A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma esfera, então eu já me adiantei e desenhei aí. Em seguida eu subdivido essa esfera em duas metades, uma horizontal e outra vertical. E essas linhas que delimitam as metades da esfera, elas são cruciais porque representam o ângulo que a cabeça ela vai estar virada. Nesse caso é uma visão de 3/4. O próximo passo é retirar as partes laterais da esfera, porque a nossa cabeça, até mesmo nos animes, ela é achatada dos lados, né? Ela não é completamente curva. Imagine como se você estivesse cortando com uma faca as laterais da esfera e tirando esse pedaço aí que eu desenhei. E obviamente que você não vai precisar desenhar o pedaço, então eu apaguei porque eu só desenhei para demonstrar para vocês. Observe que eu também marquei o centro da nossa região plana da lateral da cabeça, porque ali vai ser onde termina a orelha da nossa cabeça. E não se esqueça de cortar também o outro lado da esfera, tá? Seguindo, você vai desenhar uma reta na direção inferior, partindo do centro da esfera, como vocês estão vendo aí. Depois é só adicionar um pontinho para delimitar o final do queixo, e a partir daí fica fácil, você só precisa ligar o queixo ao centro das laterais planas da esfera, onde eu fiz o pontinho ali. E tomem muito cuidado com a intensidade do traço, tá pessoal? Vocês vendo aí, vocês podem pensar que eu tô desenhando normal, mas é porque eu tô gravando o vídeo. Então eu realmente tenho de fazer o traço mais firme para ele aparecer no vídeo. Mas quando vocês forem desenhar, vocês têm de desenhar bem de levezinho, porque senão ele vai poluir todo o seu desenho e você não vai conseguir desenhar por cima. Em seguida eu desenho o pescoço. Eu gosto de encaixar ele bem naquele pontinho que eu falei que seria o fim da orelha. Já a linha do outro lado do pescoço, ela varia bastante conforme o ângulo que você está fazendo. Agora eu parto para fazer os olhos e a gente já pode colher os frutos de todo o trabalho que a gente teve para fazer esse esboço. Observe como a linha do método de Loomis praticamente entrega todo o posicionamento do rosto, onde a linha horizontal vai marcar a altura dos olhos, mais precisamente o traço do cílio superior do olho, e a linha vertical me ajuda a manter a simetria dos olhos, já que eu sei que o olho da esquerda vai estar à esquerda da linha e o da direita mais à direita, então isso reduz muito minha margem de erro que eu teria desenhando livremente sem esboço. E observe como os olhos, além de estarem posicionados conforme o ângulo do rosto, eles também mudam levemente de forma. E assim que a gente terminar aqui, eu te falo como você pode praticar para melhorar isso, caso você tenha dificuldades em desenhar um nariz, ou a boca, ou os olhos em ângulos diferentes. Porque você precisa saber desenhar as estruturas coerentes com o ângulo que você escolheu, certo? De resto, eu adiciono as demais estruturas seguindo a linha vertical do rosto, então eu desenho um nariz centralizado entre a distância dos olhos e a boca, e aí deve ter uma dúvida martelando na sua cabeça. Marcelo, quais as proporções corretas? Qual a proporção entre os olhos? Qual a distância da boca? O tamanho do queixo? E minha resposta é que nada dessas proporções importam, porque o método de Loomis ele é absoluto, e as proporções elas podem variar conforme o estilo. Então não adianta eu te falar, faz a boca aqui, o nariz assim, porque elas podem não servir para o seu traço. Mas caso isso esteja te impedindo de continuar a desenhar, eu já fiz um vídeo sobre as principais proporções no rosto de anime aqui no canal, que são as mesmas proporções que eu estou utilizando aqui agora. Então se você estiver com muita dificuldade, dá uma passada lá, porque eu infelizmente não vou poder explicar tudo nesse vídeo, porque meu foco aqui é desenhar a cabeça em diferentes ângulos mais dinâmicos, e não as proporções em si, beleza? Bem, agora que você já está familiarizado com o método, você pode começar a treinar o rosto, desenhando ele em várias posições. Comece fazendo a bolinha com as divisões horizontais e verticais, fazendo assim dá para ver claramente como essas linhas divisórias determinam a angulação da cabeça, e esse é um excelente treino para quem está começando.
Eu diria que é o primeiro passo, você conseguir fazer o esboço das cabeças em qualquer posição. Não precisa desenhar os olhos, o nariz, a boca, nada. Nessa primeira etapa, foque apenas em fazer a silhueta da cabeça bem feita, porque se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir progredir, e se você já consegue desenhar elas mais ou menos do jeito como eu estou fazendo aí, você já tem meio caminho andado, 50% do conhecimento você já domina. Então antes de continuar, pegue um lápis e papel e certifique-se de que você consegue executar o método de Loomis para pelo menos fazer a silhueta da cabeça. Os outros 50% do conhecimento que você precisa ter é justamente aquilo que eu falei antes, que é que você precisa saber desenhar as estruturas coerentes com o ângulo que você escolheu. Você pode praticar as estruturas como eu estou fazendo. Observe que eu faço os olhos bem simples dessa primeira vez, o mais simples que eu consigo, mais ou menos nesse formato aqui, e eu te aconselho a começar treinando assim também, desenhando tanto os olhos, a boca e o nariz do jeito mais simples que você conseguir em cada ângulo. Você faz primeiro os olhos em todas as cabeças, vê o resultado, vê se eles estão seguindo a mesma direção do rosto, depois vai desenhando o resto de cada vez, sempre acompanhando o resultado. E nas poses que você tiver mais dificuldade, procure por referência nos traços dos mangás que você gosta e estude copiando elas até você internalizar todas as formas. Agora eu vou pegar alguns ângulos aleatórios da cabeça para demonstrar e falar dos erros mais comuns na hora de aplicar o método de Loomis. O primeiro ângulo vai ser a visão da cabeça de lado, um pouco para cima, meio que na diagonal. Então a primeira coisa que eu faço é definir o ângulo e a partir dessa decisão eu faço as linhas apontando para esse ângulo que eu imaginei. E eu gostaria que vocês observassem bem atentamente a reta que liga o centro da esfera ao queixo. Um erro que vai colocar todo o seu esforço no lixo é se você errar a direção dessa bendita reta. Essa reta ela tem que ser tangente ao ponto central da esfera. Ou seja, ela tem que seguir exatamente o ângulo do rosto que você projetou. Do ladinho ali eu fiz um exemplo. Primeiro eu faço a direção da reta corretamente e depois eu apago e faço uma reta que não obedece à direção do rosto. E o resultado disso é naturalmente um rosto completamente deformado. Veja como o queixo ficou extremamente desproporcional e como é difícil encaixar as estruturas, então tome bastante cuidado com esse detalhe. Eu dou continuidade no método sem nada diferente até aqui. Eu não vou fazer a papada da personagem porque a cabeça dela só está levemente erguida, então a papada dela normalmente só aparece quando o rosto ele tá bem para cima. Eu avancei o vídeo para ele não ficar muito longo, mas aqui basicamente eu fiz os olhos da personagem alinhados com base na linha horizontal, como já havíamos visto antes. É a mesma lógica para todos os ângulos, tá pessoal? E agora eu quero tentar te explicar algo bem legal que eu acho que pode te ajudar bastante na hora de mapear as estruturas no rosto. À direita do vídeo eu fiz um exemplo bem tosco de como as principais estruturas do rosto se distorcem com base na perspectiva do ângulo. Então quando a cabeça está virada mais para baixo, o ângulo tende a aumentar a região do topo da cabeça, ali na testa marcada em verde. Já quando a cabeça é virada para cima, o ângulo tende a distorcer positivamente a parte inferior do rosto, no caso a região do queixo. Só que além da distorção positiva, que aumenta as áreas, também temos a distorção em vermelho, que comprime e diminui a região, como vocês podem ver. Repare que quanto maior a inclinação, mais acentuada essa diferença fica, e é claro que toda essa distorção vai afetar o posicionamento das estruturas, dos olhos, do nariz, da boca. Minha dica é que você não precisa acertar em cheio, milimetricamente essas proporções, e sim, primeiro, você entender a grosso modo essas distorções e aplicar no seu desenho, e segundo, entender a relação das estruturas que você está desenhando em determinado ângulo. Nesse caso, o ângulo do rosto da menina seria equivalente a esse segundo rosto aqui. Então eu sei que o nariz dela estaria levemente mais próximo aos olhos, chegando a sobrepor parcialmente o olho esquerdo. Essa sobreposição do nariz nos olhos é uma relação que só acontece quando o ângulo da cabeça é inclinado. Mas aí que está, isso não significa que eu estou acertando em cheio milimetricamente a proporção, e sim que eu consegui capturar a impressão do rosto inclinado na personagem. Deu pra entender? Se eu quisesse fazer um rosto mais inclinado, eu basicamente mudaria o esboço do método de Loomis e depois aplicaria essas distorções de uma maneira mais acentuada. Eu dei um gás no vídeo para ele não ficar muito longo enquanto eu desenho o cabelo. Se vocês têm dúvida de como desenhar um cabelo de anime, também já tem tutorial aqui no canal, vai aparecer aqui na tela para vocês assistirem caso vocês tenham dificuldade. E agora finalmente eu vou fazer o último exemplo, vai ser quase uma visão de perfil, mas ainda levemente inclinada. Eu vou adiantar bastante essa posição, porque sinceramente, no fundo do meu coração, eu acredito que para vocês conseguirem desenhar o rosto, agora é mais uma questão de pôr todo esse conhecimento do método de Loomis na prática. Talvez a única pedrinha no seu sapato ainda possa ser as proporções, que eu fiz questão de não falar nesse vídeo, então eu reforço que se você tiver problemas com as proporções,
Dá uma estudada no vídeo que eu falo sobre proporções básicas de anime, eu vou deixar aqui na tela como recomendação. Eu também fiz um vídeo com foco no rosto feminino de anime, caso você tenha dificuldades, pode dar uma passada lá. E lembre-se que não é o bom método que faz o desenhista, é o desenhista que faz um bom método. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.